Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Livro escrito por Rick Renner. Capítulo 3. O Renascimento Oco. 15 anos atrás, você dificilmente encontraria um livro sobre o diabo nas livrarias locais. Mas hoje o diretor executivo da New Age Publishing and Retail Alliance relata que existem atualmente mais de 2.500 livrarias ocultistas nos Estados Unidos e mais de 3.000 editoras de jornais e livros ocultos. Enquanto 15 anos atrás você dificilmente encontraria um livro sobre o assunto, hoje o ocultismo é um grande negócio multibilionário. Estimativas recentes revelam que mais de 1 bilhão em livros da nova era são vendidos a cada ano. Mesmo livrarias bem conhecidas e estabelecidas como a B. Dalton Bookseller e a Howden Books têm seções New Age em suas lojas. Você percebe que suas seções de nova era são normalmente maiores do que as seções cristãs e religiosas? Eu sei porque tenho visitado suas livrarias por todos os Estados Unidos. Na verdade, conto os títulos em ambas as seções para comparar e ver o que está vendendo mais. Em suas seções de nova era, eles têm livros sobre cristais, escrita espiritual, guias espirituais e, claro, canalização. O que realmente me perturba, porque a palavra canalização é uma nova palavra para médium. Isso é tudo. Eu vou contar porque isso me incomoda. Roubaram essa palavra da igreja. Cresci em minha igreja cantando: faça de mim um canal de bênçãos hoje. Faça de mim um canal de bênção. Eu oro. Somos aqueles que deveriam ser canais, não o ocultismo. E é por isso que gosto de orar. Senhor, canalize a palavra através de mim enquanto eu prego. Estou olhando para um canal quando você olha para mim. Recentemente visitei uma dessas livrarias importantes e descobri que havia 167 títulos diferentes da nova era em uma seção de nova era. A seção cristã e religiosa tinha 57 títulos. Você sabe por que esses livros ocultistas estão vendendo? Porque as pessoas têm fome do sobrenatural e não o encontraram na igreja. Você diz: bem, eu sei que as denominações não têm poder de Deus. Bem, ladida, nem os carismáticos o têm. Embora Shirley MacLaine seja a escritora mais vendida de livros da nova era, há muitos mais. Ruth Montgomery, ex-jornalista, foi declarada arauta da nova era. Benjamin Cleme, educador e aclamado precursor do novo líder ocultista mundial, também escreveu um material que influenciou o pensamento de muitos. O livro Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiration, Personal and Social Transformation entre 1980, é um relato detalhado da atual invasão do movimento da nova era em todas as áreas da vida, tanto públicas quanto privadas. E depois já J.Z. Quint, canal da conhecida entidade Hanta. Esses e outros livros da nova era estão arrecadando dinheiro porque as pessoas voluntariamente desembolsam o seu dinheiro para ver algum tipo de manifestação espiritual. O importante educador e psicólogo da nova era diz que a canalização agora está alcançando todas as áreas de nossa cultura. Seus vídeos e séries de fitas cassetes de demônios sendo canalizados geram cerca de $500 milhões por ano, sem mencionar as vendas de livros, boletins informativos e revistas. Tudo isso revela uma fome real por parte de um mundo perdido em busca da realidade espiritual.
Por não terem encontrado a realidade sobrenatural na igreja, eles se voltaram para outra fonte, sem perceber o grande perigo com o qual estão brincando. Nós, queridos amigos, precisamos tremendamente de um mover de Deus que irá confrontar o mundo perdido e atrair pessoas a Jesus Cristo. O grande engano. Há um grande engano acontecendo na Terra hoje. Este reavivamento do qual estamos nos vangloriando que está acontecendo pelo Espírito Santo é o avivamento mais vazio que alguém já viu. Está sobrecarregado, é exagerado. Não acredito nem em 50% das histórias que ouço, é um exagero. Eu amo os dons do ministério e eu sou um deles. Mas Deus vai nos responsabilizar pelo exagero. Como ousamos relatar milagres quando não sabemos que eles podem ser comprovados? Precisamos parar com esse exagero, pois enquanto fingimos que temos poder, nunca estaremos em posição de realmente receber um avivamento genuíno. E o verdadeiro poder está a caminho. Showbiz Revival. A igreja hoje foi enganada. Achamos que algo realmente sobrenatural está acontecendo e vou lhe dizer uma coisa, Church. Há apenas um dibre aqui e outro ali, e isso é tudo. E muito do resto é showbiz. Precisamos de um reavivamento do Espírito Santo. Não precisamos de algum movimento perpetrado pelo homem que não tenha substância. A razão pela qual as pessoas estão correndo para a nova era é porque a igreja não forneceu muito poder genuíno. O mundo sabe que não está lá. Você diz agora, Rick, você não é meio derrotista? Não, sou realista. Estou lhe dizendo, não há poder suficiente do Espírito em meu ministério. Não há. Eu queria que tivesse mais. Poderia haver mais. Você diz, você está dizendo que nunca há sinais e maravilhas em seu ministério? Não, há sinais e maravilhas. 2 grandes tumores desapareceram da barriga de uma garotinha. Claro, tenho sinais e maravilhas. Mas a igreja, você sabe quão grande é Deus? Nós nem tocamos na bainha de suas vestes ainda, nem começamos a tocar no poder que está disponível. Mas fingimos, dizemos, somos ricos, estamos cheios, somos abençoados. No entanto, Jesus diz, você é miserável, você é pobre, você é cego, você está nu. Apocalipse 3,17. Precisamos enfrentar nossa impotência, então Deus pode nos dar seu verdadeiro poder. Quando for um avivamento do Espírito, você não terá que se perguntar sobre isso. Você sabe o que me pega? É quando as pessoas vêm às reuniões de cura e afirmam ter sido curadas. E você vai até eles e diz, bem, você foi curada do câncer esta noite? Sem emoção, sem alegria. Na verdade, o relatório deles é tão tranquilo que faz você se perguntar se eles estão dizendo a verdade. Na Bíblia, eles gritaram, correram, pularam, louvaram a Deus. Tenho muita dificuldade em acreditar que aquela pessoa foi tocada por Deus. Estou pronto para algo que vai me surpreender. E você? Continuo tendo um sonho, é um sonho que se repete. E sei que é com o Espírito Santo. Nesse sonho, estou em uma reunião e pregando com uma rica unção, quando de repente, o poder de Deus me atinge. Me joga do outro lado da sala, me joga contra a parede, eu sou jogado no chão sobre o poder de Deus. E toda a congregação, bem, é derrubada de suas cadeiras no chão. Uma visita como essa seria inegável. É isso que eu quero, e você? A igreja está faminta por uma visitação real do poder de Deus. Não caia sobre mim. Por muito tempo, eu disse às pessoas que elas não podiam cair em minhas filas de oração. Você sabe por quê? Agora se tornou uma tradição pentecostal. Você pode imaginar o que Deus deve pensar?
chegamos e pedimos ajuda a Ele, acho que Ele não pode fazer nada a menos que caiamos de costas. Deus, eu cairei se tu me ajudares. Um amigo meu disse: se nos livrássemos desses porteiros, descobriríamos quantos estão realmente sendo mortos pelo poder de Deus. Você sabe por que estou mencionando isso? Porque precisamos parar de nos cingir. Agora, isso não significa que não haja o genuíno. Existe o genuíno, absoluto o genuíno, absolutamente o genuíno. Eu estava em uma reunião na cidade de Nova York, onde o Senhor disse: feche os olhos e caminhe em direção às pessoas. Eu não sabia o que Ele iria fazer. Eu apenas fechei os olhos, comecei a falar sobre a unção e desci o palco. Eu estava prestes a dizer: talvez os recepcionistas devessem se apresentar. Eu disse: agora apenas abra seu coração para a unção. Quando ouvi eu olhei e eles estavam todos caídos, sem apanhadores, sem coletores. Cada um deles foi tocado por Deus naquela noite. Cada um deles. Esse é o tipo de reavivamento do qual quero fazer parte. Canalizando o poder. Temos um problema que está acontecendo na igreja hoje. É um problema real. Vou abordá-lo em detalhes mais adiante neste livro. Temos aquelas pessoas loucamente famintas por poder. E graças a Deus devemos ter fome de poder. O Espírito Santo é poder bruto. Nosso problema é que não sabemos como canalizar esse poder. Vou repetir. Não sabemos como canalizar esse poder. Precisamos aprender. Mas deixe-me dizer o que as pessoas estão dizendo. Eles estão cometendo um erro grave que vai levar a igreja a uma grande catástrofe. As pessoas hoje estão dizendo: já tivemos o suficiente da palavra. Não precisamos de mais ensino. Temos enfatizado a palavra, trabalhamos na palavra. É hora de sair da palavra e ir para o reino do Espírito. Agora ouça, precisamos entrar na esfera do Espírito. Acredito que eu estive lá. Eu tive 2 visitas com o Senhor. Eu tive uma visita com um anjo, eu fui para o reino do Espírito. Em 1985 fui transportado pelo Espírito de um lugar para o outro. E recentemente tive outra experiência extremamente sobrenatural em Deus. Mas quero lhe dizer uma coisa: se você abandonar a palavra e entrar na esfera do Espírito sem o fundamento da palavra, vai acabar tão confuso quanto a nova era. A igreja está caminhando para uma catástrofe e está acontecendo hoje. Está acontecendo agora. Nunca haverá um dia em que não precisemos do ensino das Escrituras. Nunca. É a base para o sobrenatural. Mas e a nova era? Volte aqui para 2 Timóteo 3 e veja o que diz. Diz que nos últimos dias haverá um reavivamento do ocultismo, o que significa que deve haver um reavivamento do Espírito Santo para neutralizar isso. É por isso que me emociono. Veja o versículo 5. O versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Está descrevendo o espírito de Janes e Jambres, ou ocultistas. 2 pistas importantes sobre esse renascimento oculto são as palavras forma e piedade. Esta palavra forma é uma palavra grega morfose. Refere-se a uma forma externa ou a um esboço externo. Parece real. Ao olhar para ele, você não pode dizer que é diferente da coisa real. Mas toda a ideia desta palavra forma é que tudo que ela tem é uma forma externa. A substância não é a mesma. A substância não está certa. Na verdade, a substância está toda errada. Externamente parece certo, soa bem, tem a forma certa, tem as marcações certas, tudo parece certo e, de fato, a Bíblia diz, tendo forma de o quê? Piedade?
O novo disfarce de Satanás. O que está acontecendo hoje é que o diabo ficou esperto e não vem mais com um forcado e chifres na cabeça. Hoje ele se parece com a divindade. Ele se disfarçou. Você sabe qual é o principal lema do movimento da nova era? Você está pronto para isso? Cristo em você, a esperança da glória. Isso é o que os líderes da nova era dizem quando iniciam seus seminários ocultistas. Eles descem do palco, olham para as pessoas e dizem: vocês são tão lindos, vejo Cristo em vocês, a esperança da glória. Isso soa como piedade, não é? Só que estamos falando de um Cristo diferente. Eles falam sobre uma superconsciência universal de Cristo. Espírito de Cristo ou força energética que está no universo, e como todos nós precisamos nos conectar a essa consciência de Cristo. Parece certo, não é? Na verdade, se você fosse um jovem cristão, poderia pensar que estava lidando com cristãos. Mas essa consciência de Cristo não tem nada a ver com o Cristo que conhecemos. Esta é a consciência de Buda, do hinduísmo, da feitiçaria, das bruxas e da consciência cósmica que flutua no universo e podemos acessá-la, dizem eles. Eu estava assistindo a um programa de entrevistas na televisão. O apresentador tinha todo um painel de adeptos da nova era em seu programa. Você deveria ter ouvido o que eles estavam dizendo. Era o seguinte: Deus é amor, Deus é amor. Você não precisa ter medo dos alquins. Isso é o que eles chamam de demônios. Alquins, sim, isso é exatamente o que eles são. Você abre a porta e eles entram. Eles estavam dizendo: os alquins são parte da consciência de Cristo. Eles vêm para nos fornecer informações e dados que precisamos para direcionar nossas vidas. E você tem que ceder aos alquins, essas entidades. Você tem que se abrir para eles e não há medo, porque Deus é amor. Havia um pastor Unit neste programa. Ouça o que ele disse. Ele disse: você sabe o que são esses cristãos fundamentais? Eles são primitivos. Eles são um grupo de pessoas que devem ser eliminadas, porque acreditam que existe apenas um caminho. E sabemos que existe uma consciência coletiva, e nós sabemos que todos podemos nos conectar a ele. O engano final. Em última análise, este ensinamento da nova era ensina que todos nós podemos nos tornar Deus por nosso próprio direito. E eles estão atraindo pessoas com um poder de sinais e maravilhas. Na verdade, você sabe como eles chamam os cristãos? Eles dizem que os cristãos são anticristo. Eles estão invertendo esse termo, e você deveria ver a maneira como eles estão usando a Bíblia. Eles dizem: se você quer saber quem é o anticristo na terra, é a igreja, porque a igreja diz que há apenas um caminho, quando é óbvio que existem muitos caminhos. Eles não acreditam em um Deus pessoal, mas sim em uma força energética suprema ou superconsciência que permeia todo o universo. Essa força de energia eles chamam de consciência de Cristo. A alegação deles é que essa superconsciência é uma força disponível para qualquer um que tente um contato, independentemente de seu sistema de crenças ou compromisso religioso. Isso, dizem eles, é uma força energética que atinge o hinduísmo, o budismo, o satanismo e até o cristianismo. Todos esses, de acordo com o ensino da nova era, têm o mesmo potencial para alcançar o reino do Espírito, para alcançar a semelhança de Deus. De acordo com esse modo de pensar, qualquer grupo que realmente acredita que existe apenas um caminho para Deus é primitivo, retrógrado e antiquado. Esses crentes primitivos, dizem os líderes da nova era, são anticristo. Você diz: o quê? Isso mesmo, eles ensinam que você é o anticristo. Você está trabalhando contra essa superconsciência que está tentando capturar um mundo
se você acredita que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Os cristãos, de acordo com essa visão da nova era, são os anticristos do mundo. Fale sobre o pensamento distorcido. Eles dizem que o homem é inerentemente bom. De acordo com eles, todo mundo tem o potencial de Deus dentro de si, mesmo afirmando que o próprio Hitler tinha um dos maiores potenciais de divindade. Eles ensinam que, com a ajuda adequada, ensino e assistência de guias espirituais, sua divindade inerente pode surgir de dentro. Você diz: como neste mundo eles poderiam dizer que Hitler tinha as sementes da divindade dentro dele? Eles também dizem que Lúcifer tem as sementes da divindade nele. Na verdade, quando eles abordam o assunto de Satanás ou Lúcifer, eles ensinam livremente que Lúcifer é outro lado de Deus. Em vez de temê-lo, eles dizem: abra seu coração para ele e receba-o. Ele precisa do seu amor. Eles até citam as escrituras neste ponto. O amor perfeito lança fora o medo, dizem eles. Ao estender amor a Lúcifer, você expulsará o medo desnecessário de sua vida. Ao aceitar Lúcifer, você aceitará outra parte de Deus e isso aumentará sua própria divindade. Quando pregamos sobre o pecado, eles novamente declaram: os dias do cristianismo acabaram, é uma religião do passado. Veja, o pecado não existe no modo de pensar da nova era. Acreditar no pecado é se rotular como atrasado e contra o progresso do mundo. Para os adeptos da nova era, qualquer coisa é basicamente aceitável. Não há certos e errados definidos, nenhum padrão definido, fixo e firme. O que quer que o ajude a atingir seu potencial máximo está certo, independente do pensamento tradicional do passado sobre o pecado. Portanto, faça o que quiser, não existe pecado. Acreditar no pecado é uma rejeição de sua própria divindade, soberania e controle, dizem eles. Esses adeptos da nova era estão canalizando espíritos demoníacos em tal ritmo que é alarmante. O que mais me preocupa é que eles estão fazendo um trabalho melhor em canalizar demônios do que nós atualmente em canalizar o Espírito Santo. Por quê? Porque eles estão comprometidos. Eles sabem que existe um reino sobrenatural. Sendo completamente enganados por doutrinas de demônios, eles estão entrando naquele reino para fazer um contato. Infelizmente, eles foram conectados a uma fonte de energia real. No entanto, esta fonte irá matá-los e levá-los ao próprio poço do inferno, beijando o poder a Deus. Enquanto isso, o mundo da igreja se senta e diz: você realmente acha que foi transportado pelo Espírito? Vamos, isso não é intelectual. A igreja se estabeleceu em seu cérebro. Isso é exatamente o que é feito. E deu a Deus ao poder. O mundo está encontrando poder sem a igreja, e acho isso triste. Os adeptos da nova era estão operando sinais e maravilhas. Você diz o quê? Sem o Espírito Santo? Houve sinais e maravilhas antes que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. Houve sinais e maravilhas antes de Moisés entrar em cena. Ele conhecia sinais e maravilhas antes de conhecer a Deus. Moisés era um ocultista. Ele foi criado por apenas 5 anos como hebreu. Dos 5 aos 40 anos, ele foi criado para ser o próximo faraó do Egito. Moisés foi treinado na sabedoria dos egípcios. Como chefe de estado, Moisés seria o principal feiticeiro de sua terra, assim como a rainha da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Para ser o faraó, Moisés teve que conhecer o poder sobrenatural. Quando chegou o dia de Pentecoste, por que você acha que veio com o poder de sinais e maravilhas? Porque o ocultismo já tinha sinais e maravilhas. E santos aqui, esta está a tragédia de nossos dias. Atualmente não temos poder sobrenatural suficiente fluindo na igreja para confrontar um mundo incrédulo.
você pode me mostrar um milagre? Moisés disse: Deus, o que você quer dizer com ir a Faraó e dizer que você me enviou? Deus, eu sei o que ele vai dizer. Faraó vai dizer: bem, podemos fazer sinais e maravilhas. Diga-me, você pode me mostrar um milagre de seu Deus? Êxodo 7:9. Moisés sabia que, a menos que fosse no poder de sinais e maravilhas, não teria credibilidade. Nada para substanciar suas reivindicações. Estamos vivendo em uma época em que não podemos mais correr para alguém com um folheto ou colocar um livro na mão de alguém. Este movimento da nova era está crescendo tão rápido que eles vão olhar para nós e dizer: e daí? Mostre-me o que o seu Deus pode fazer. A boa notícia é que Deus fará isso por nós da mesma forma que fez por Moisés. E se o diabo pensa que tem uma reunião de avivamento, espere até ver o show que o Espírito Santo está prestes a fazer. A unção de Satanás. Agora olhe para o versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A ideia é negar o poder de Deus. Esta palavra negar é uma palavra grega ameomai, que significa: eu sei que o poder existe e sei que é real, mas vou interromper sua operação. Refere-se à recusa deliberada do poder de Deus. Isso é exatamente o que esses ocultistas, esses adeptos da nova era de nossos dias estão fazendo. Eles sabem que o poder de Deus é real e estão fazendo tudo o que podem para impedi-lo, porque estão cooperando com a unção de Satanás. A frase desafaste-se nos diz que não devemos nos associar a essas pessoas, porque engano é o nome do jogo delas. A frase de tais afastes é tão forte no grego que significa: evite-os com horror, fuja deles, não tenha nada a ver com eles, não faça nada com eles, não pense no que eles estão dizendo, não se envolva no que eles estão fazendo. A ideia é: esta não é uma maneira de você pensar, isso não é algo para você ponderar. Em vez disso, você precisa correr, porque o engano está na mensagem deles. Agora olhe para o versículo 6. Porque deste tipo são os que se introduzem furtivamente nas casas e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas com várias concupiscências. Observe as frases invadir e mulheres bobas. Isso soa como um verdadeiro ataque às mulheres, não é? A frase esgueirar-se é, na verdade, a palavra grega que significa vestir um novo conjunto de roupas. Se o diabo viesse até você com um forcado na mão e chifres na cabeça, você deixaria entrar em sua casa? Absolutamente não. Mas se ele parecesse com Deus, e se ele aparecesse como um anjo de luz, Adão não acreditaria. A mensagem oculta na última geração vai ser disfarçada para que possa entrar na casa. E quero que você perceba quem será o alvo principal: mulheres bobas. Isso não é um ataque contra as mulheres. Satanás sempre soube que as mulheres eram espiritualmente sensíveis. Ele sabia que Adão nunca compraria sua história. Então ele foi atrás de Eva. Eva foi enganada, mas a Bíblia diz que Adão pecou voluntariamente. Acabei de ler algumas informações de uma das mães fundadoras do movimento da Nova Era. Ela tem um capítulo inteiro em seu livro dedicado à nova mulher. Ela diz: as mulheres de nossos dias serão o principal veículo por meio do qual capturaremos a sociedade com nossa nova mensagem. E eles estão fazendo isso por meio de artigos em revistas, colunas de conselhos e periódicos. Onde quer que você olhe, você parece ver um renascimento de horóscopos e leitores de palma. E sabe quem compra a maior parte desse material? Mulheres não santificadas, que precisam de direção em suas vidas. Veja,
Eles não estão voluntariamente se envolvendo com algo ruim. Está disfarçado, parece ajuda, parece resposta. Então, eles estão trazendo para casa. Você sabe qual é a intenção do diabo? Para levá-los cativo? O versículo diz isso, na verdade o grego diz, obtendo posse completa. Satanás quer entrar sorrateiramente em nossas casas e eventualmente obter a posse total de pais e filhos. Que diabo! Existe também um engano sutil para nos fazer esquecer que existe algo ruim por aí chamado demônio. Os adeptos da nova era dizem, mas isso é apenas um conceito cristão, é uma tolice. Esses cristãos estúpidos e retrógrados são primitivos. Eles acham que há um velho e feio demônio. Bem, não há nada disso. É apenas um conceito velho e estúpido. E eles estão desgastando nossas crenças, tentando nos fazer esquecer a verdade das Escrituras para que aceitemos qualquer coisa que possa entrar em nossa casa. O versículo seguinte diz, sempre aprendendo e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Essa é a coisa triste sobre as pessoas do movimento Nova Era. Eles estão sempre aprendendo, eles são discípulos, eles estão constantemente lendo, tentando avançar em novas áreas. Eles estudam, mas estão em um ciclo interminável que não os leva a lugar nenhum, porque nunca chegarão ao reconhecimento da verdade real dessa maneira. O versículo 8 diz, ora, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Você deve ver especialmente esta palavra assim? Esta palavra é a palavra grega autos, que significa da mesma maneira, com os mesmos métodos. A igreja dos últimos dias experimentará uma duplicata exata, o que Moisés experimentou com os feiticeiros. Agora, isso não me assusta, isso me emociona, porque com o poder de Deus, Moisés os venceu. E se os adeptos da nova era vierem com esta mesma mensagem insidiosa, isso significa que iremos com a mesma medida do poder de Deus que Moisés teve. Isso é exatamente o que o versículo 8 diz. Da mesma maneira, com os mesmos métodos, exatamente da mesma maneira. Veja agora, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses homens, da mesma maneira idêntica, exatamente da mesma maneira, uma duplicação perfeita, resista à verdade. A ideia é que eles virão contra nós com o poder de sinais e maravilhas. Eles vão jogá-los na nossa cara e dizer, seu Jesus pode fazer isso? Observe o que o versículo 8 diz, homens de mente corrompida. Esta palavra corrupto é a palavra grega que significa completamente arruinado, depravado e corrompido. Homens de mentes corruptas, repróbabos na fé. Você pode dizer, Rick, este é um quadro sombrio que você pintou do mundo. Isso é um eufemismo. Quero dizer a vocês que o mundo vai escurecer e a igreja vai ficar muito iluminada. Você está animado para fazer parte da igreja? Algo está prestes a acontecer. Grandes trevas irão sobre a terra e o Senhor falará à igreja e dirá, levanta-te, resplandece, porque a tua luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Isaías 61. E que contraste haverá entre a escuridão e a luz? Estou feliz por estar vivendo neste dia. Pode vir, está bem comigo. A luz gloriosa e radiante vai brilhar sobre nós muito em breve. O versículo 9 diz, mas eles não irão mais longe. Esta palavra prosseguir significa fazer um avanço. A ideia é que esse tremendo avanço que eles vêm fazendo vai parar de repente. Ele será cortado abruptamente e a Bíblia diz, a loucura deles será manifesta a todos os homens. A palavra loucura é a palavra anoia, que é a palavra falta de inteligência. Sinais e maravilhas defeituosos.
Em um instante, sua mente corrompida e depravada e seu coração enegrecido, que eles disfarçam para se parecer com Deus, serão expostos e cortados. Em um instante, sua mente corrompida e depravada e seu coração enegrecido, que eles disfarçaram para se parecer com Deus, serão expostos e cortados, e sua falta de inteligência se manifestará a todos os homens. Esta palavra manifesto é a palavra grega que significa é manifestado como defeituoso. Sua maneira de pensar é defeituosa, seus métodos são defeituosos, seus sinais e maravilhas são defeituosos. A cura do diabo tem um defeito. Você pode estar absolutamente certo disso. Uma profecia do diabo pode conter alguma verdade, mas também contém algo que vai pegar e matar você. Há um defeito nele. O diabo não tem nada de bom em mente para você. Seu objetivo é enganar. O que quer que ele queira lhe dar tem um defeito. Você pode ter certeza disso. Agora observe o restante do versículo 9. Porque a loucura deles será manifesta a todos os homens, como também a deles. Como se manifestou a loucura deles? Como Janes e Jambres foram cortados. Estamos falando de um confronto de poder sobrenatural. Poder por poder. Vá para o livro do Êxodo. Eu quero que você veja isso enquanto estamos indo para o dia do poder. O Senhor tem mais bom senso do que nós. Ele sabe o que o mundo vai perguntar. Então olhe em Êxodo 7, começando com o versículo 8. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó, que é um tipo do mundo, vos falar, dizendo: Mostra-te um sinal, então dirás a Arão: Toma a tua vara e lança adiante de Faraó, e ela se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. E Arão lançou sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e ela se tornou uma serpente. Então Faraó também chamou os sábios e os feiticeiros. Lembre-se de que estamos falando de Janes e Jambres. Agora os mágicos do Egito, eles também fizeram da mesma maneira com seus encantamentos, pois lançavam cada um a sua vara e eles se tornaram serpentes, mas a vara de Arão tragou suas varas. O deus egípcio da nova era disse: Vou mostrar a você que posso superar, ultrapassar, superproduzir qualquer coisa que o diabo possa fazer. Realmente o Egito era a nova era do velho mundo. Eu lhes digo, Deus tem um verdadeiro senso de humor, porque a serpente era o símbolo de todos os deuses egípcios. Ao fazer isso, você sabe o que Deus disse? Meu poder vai dar um tapa na cara do seu poder ocultista. Vou devorá-lo. E Deus devorou o Deus deles. Você sabia que cada uma destas coisas que Deus tocou era algo que eles adoravam e era parte integrante de sua religião ocultista? Eles acreditavam que o Nilo era a mãe dos deuses. Tudo que era sobrenatural saiu do Nilo. Eles acreditavam, então Deus o contaminou com sangue. Eles iam ao Nilo, que era a mãe dos deuses, e estava contaminado. E eles não conseguiam se livrar do sangue. Deus comeu a serpente, Deus tocou a mãe deles, o Nilo. E agora Deus vai arruinar outra coisa. Vá para o versículo 22. E os mágicos do Egito fizeram isso com seus encantamentos. Eles reproduziram o que Deus fez. Isso era poder por poder. Veja o que Deus faz no próximo capítulo de Êxodo. Observe como Deus toca a idolatria do homem. Eu amo este 8º capítulo, porque os egípcios adoravam sapos, e Deus diz: Eu vou buscar o Deus sapo deles. Comece com o versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixar ir o meu povo, para que sirva-me. E se tu recusares deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com as rãs. E o rio produzirá rãs quanto? Em abundância, que subirão, e entrarão em tua casa, em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e em o que? Teus fornos, como queres rãs,
assada e nas tuas amassadeiras. E as rãs subiram tanto sobre ti como sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre as lagoas, e fazem subir rãs sobre a terra do Egito. Estende a tua vara. Santos, caminhamos para o dia em que Deus falar à igreja. Vamos ouvi-lo dizer: estende a tua vara. A vara de Moisés era apenas uma velha vara comum. Ele o tinha há muitos anos e usava todos os dias. No entanto, Moisés nunca soube que poder poderia sair daquela vara. Da mesma forma, a vara de Deus, o Espírito Santo, tem feito parte de nossa experiência por muitos anos. Desfrutamos o Espírito e permitimos que ele trabalhe em nossas vidas. No entanto, nunca compreendemos toda a autoridade e poder disponíveis nele. Assim como Moisés jogou a sua vara diante de Faraó, vamos ouvir Deus nos dizer: lance o poder do Espírito diante do mundo. Um novo dia de poder sobrenatural está prestes a ser desencadeado na igreja. Deus vai provar quem ele é. Agora observe o que Deus fez no versículo 6. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Observe como os ocultistas são estúpidos, e os mágicos fizeram assim com seus encantamentos e trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Eles poderiam duplicar o milagre, mas adivinhe, eles não conseguiram se livrar dos sapos. Só Deus poderia se livrar da rã. Seu Deus sapo foi destruído. Eles oraram: ó querido sapo, por favor, vá para casa. Mas o Deus sapo não tinha poder. Os problemas com as rãs tornaram-se tão graves que foram encontradas rãs nos seus fornos. Fornos eram vasos de barro. Você acolchou a massa ao longo do interior do recipiente, colocou-a na areia, e quando o sol batia na areia, a areia quente assava a massa. Quando o topo do vaso foi aberto, você encontraria pão amassado, só que igual pão de linguiça. Esse era pão de rã. Sapos estavam em tudo. Você sabe o que Deus fez a seguir? Ele atingiu os piolhos. Estamos falando de répteis. E a Bíblia diz que tudo na terra do Egito, que era pó, se transformou em piolho. Agora, de que país estamos falando? Egito. Quanta poeira existe no Egito? Bastante. Todo o pó se transformou em piolhos. Isso significa que a sujeira no vaso de flores de repente se transformou em piolhos. Isso significa que se o chão da sua casa era de terra, todo o chão estava coberto de piolhos. Em vez de caminhar por uma rua de terra, agora a sujeira estava rastejando sobre seus pés. Os piolhos estavam por toda parte. Se você tivesse sujeira em você, você tinha piolhos em você. A Bíblia diz que fomos feitos do pó da terra. E diz aqui em Êxodo que não havia apenas piolhos nos egípcios. Piolhos estavam sobre eles e neles. Na verdade, havia piolhos tanto no homem quanto no animal. Não era uma pequena situação feliz? Os versículos 18 e 19 nos mostram o dia para o qual estamos indo. E os mágicos faziam com seus encantamentos para tirar piolhos, mas não podiam, e havia piolhos nos homens e nos animais. Então os mágicos disseram a Faraó: este é o dedo de Deus. E poder por poder, Deus provou que ele poderia superproduzir, faça algo maior e melhor do que Satanás jamais sonhou. 2 tipos de canais. Deus precisa apenas uma coisa. Apenas uma coisa, ele só precisa de um canal. O que é um canal? É um tubo através do qual a água flui, ou é um conduto através do qual a eletricidade flui. Você sabe que através do seu espírito é exatamente isso que você é. Deus canaliza seu poder através de seu espírito, passando por sua alma e saindo de seu corpo. Ele só precisa de alguém que seja um canal. Ele precisa de alguém que seja submisso, alguém que dirá:
Faça de mim um canal de bênçãos hoje. Faça de mim um canal, uma bênção, eu oro. Assim como Moisés se tornou um canal para o poder de Deus, Deus quer derramar seu poder através da igreja hoje. Sim, Deus quer produzir, superar e provar que seu poder é o maior do universo. Um reavivamento do espírito como o mundo nunca viu deve ocorrer antes da vinda do Senhor. A igreja está prestes a se tornar um gigantesco santo canal fantasma. Aqui está um exemplo de uma pessoa que é um canal para uma entidade demoníaca. Embora essa líder da nova era em particular tenha crescido em uma igreja profundamente religiosa, ela nunca havia visto uma manifestação real do poder de Deus. Certa noite, em sua casa, um espírito demoníaco, ela diz que era uma luz brilhante, linda e celestial, se manifestou na frente dela. Esse espírito, a quem ela chama de entidade, identificou-se como um ser espiritual que estava na Terra há milhares de anos. Essa entidade, demônio, falou com ela e disse: "Se você ceder a mim, trabalharei através de você e farei de você um canal de bênçãos para o mundo." Ela cedeu. Hoje, ela lota auditórios, milhares para ouvi-la e assistir às suas reuniões. Ela cobra preços enormes por assento. Sobre a influência desse espírito demoníaco, outra entidade começa a falar através dela. Ela dá conselhos, dá palestras e conta o futuro. Devo acrescentar alguma precisão. É entretenimento demoníaco e direção demoníaca. Nós não, pessoas possuídas por demônios, devemos ser os oráculos na terra. Deus quer que a igreja seja um canal. Ele quer que você seja um canal. O melhor de tudo é que, se você for edificado sobre um firme alicerce da palavra, não vai cair em algo estranho e errado. Você já tem uma base. Você tem maturidade. Você sabe o que é bom. Você sabe o que é certo. Você não vai atrapalhar. Se alguém está em condições de ser usado no sobrenatural, é uma pessoa alicerçada na palavra. São aquelas pessoas sem fundamento que vão estragar tudo. Somente aqueles com fundamento na palavra estão realmente em posição de canalizar o poder de Deus. Santos, não posso impor minhas mãos sobre vocês e dar-lhes um reavivamento do Espírito Santo. Você sabe o quanto Deus quer dar um avivamento? Você sabe o quanto Deus quer nos visitar com uma visitação inconfundível e inegável? Deus está clamando por um corpo de pessoas que serão um canal para o seu poder. Tudo que ele precisa é de um vaso rendido. Ó Jesus, faça de mim um canal de bênção hoje. Faça de mim um canal de bênção, eu oro. A tradução expandida de Rick Renner, de 2 Timóteo 3:1-5, traduzido livremente: enfrente certos fatos nos últimos tempos traiçoeiro, períodos perigosos e de alto risco que produzem grande dor e danos irão, pois os homens se tornarão egoístas e egocêntricos, excessivamente apaixonados por si mesmos, excessivamente materialistas e apaixonados pelo dinheiro, dispostos a exagerar os fatos, até mesmo dispostos a mentir e esticar a verdade. Se isso lhes trouxer o ganho que desejam, serão marcados por um sentimento de superioridade. Linguagem abusiva, dura e blasfema será deles. Os filhos serão irredutíveis, desobedientes, além do controle. De um modo geral, as pessoas serão ingratas. Elas serão moralmente obscenas, frouxas e desagradáveis. Um amor normal pela família desaparecerá. As pessoas se tornarão irreconciliáveis, incapazes de chegar a um acordo umas com as outras. Eles quase parecerão o próprio diabo. Acusando e caluniando, eles serão incontroláveis em quase todos os aspectos: com sexo, ganância, dinheiro, crédito, governo. Apetites de todos os tipos irão ao extremo, produzindo um povo que é feroz, indomável, além do controle, quase incivilizado. Este será um dia que não haverá leis para as pessoas boas. Quebradores de juramentos, uma geração de decisões imprudentes,
precipitados e precipitadas, sim, temporariamente tornando as coisas melhores, mas a longo prazo decisões prejudiciais, incrivelmente prejudiciais. Eles vão inchar e rolar de forma tão avassaladora quanto um furacão, tentando mudar radicalmente e alterar tudo ao longo o caminho deles, mas como a mesma rapidez com que um furacão atinge, com a mesma rapidez eles irão embora. Essas serão pessoas de mente temporal, completamente enganadas, apaixonadas por momentos e estilos de vida e de prazer. Seu amor pelo prazer superará em muito qualquer amor por Deus. Em comparação ao amor de Deus, não valerá nada. Isso eles trocarão por seu próprio conforto. Eles irão a possuir uma aparência externa de piedade, fazendo-se parecer e soar com Deus, embora sua substância interior seja defeituosa. Eles farão tudo ao seu alcance para negar e impedir a operação do poder de Deus. De tal, afasta-se com horror legítimo.